Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula, né, da disciplina de proteção de sistemas elétricos, tá? Vamos lá. Hoje nós vamos falar aqui sobre os sistemas de proteção das subestações, tá? Então o que é que acontece? Aqueles disjuntores, né, de média tensão que existem nas subestações, que servem para proteger todo, né, o sistema elétrico de uma usina, de uma indústria, né, vamos dizer, um empreendimento alimentado em média tensão, etc. Tá? Então, o que acontece? Sistemas de proteção, a proteção dos sistemas é realizada através de relés que comandam a abertura dos disjuntores. Os disjuntores são responsáveis por interromper a circulação de corrente e fazer a extensão do arco elétrico. Né? Esse material é um material do Senai, tá? Que a gente está utilizando para a nossa aula de hoje. Esses relés, pessoal, eles têm a função de quê? De ter a sensibilidade, né, de sobrecarga, curto-circuito, falta de fase, entre outros problemas que podem existir na rede, e eles fazerem a abertura dos disjuntores automaticamente, sem a intervenção humana. Por quê? Diferente dos disjuntores residenciais, né, tal que a gente usa em casa, em painéis elétricos, são pequenos, esses disjuntores são grandes, né? E assim, eles precisam estar em um invólucro, em um local fechado, né, para não ter a presença de pessoas não habilitadas, né, próximo e como é que se diz? Outras, tem que ter gradil de proteção, tal, na subestação, para evitar, né, um choque elétrico, né, um curto-circuito, porque em vários tipos de subestações a gente tem a estrutura, né, que passa a corrente elétrica, que são os vergalhões, eles são aparentes, então, como é que se diz? Aparentes e energizados, então tem que ter muito cuidado, né, e só pessoas habilitadas que podem adentrar e no local e fazer as manobras necessárias, tá? Então é muito perigoso. Por isso que existe o relé, né? Os relés de comando, os relés de proteção, que a gente chama, comumente falando, que fazem esse monitoramento, como é que se diz? O monitoramento da rede, né? E faz abertura e fechamento dos disjuntores automaticamente, né? Quando eu falo abertura, para cortar, né, a rede e o fechamento para retornar a energia ao meu sistema, tá? O arco elétrico é a passagem da corrente elétrica por um dielétrico, dielétrico, material isolante. Então, assim, por exemplo, a gente tem, como é que se chama? Um sistema que está isolado pelo ar. Então, a partir do momento que a resistência dielétrica do ar ela diminui, há passagem de corrente elétrica, e a gente vê tipo uma ponte, né? Entre uma extremidade e outra do meu material, certo? E, como é que se diz? Isso denomina-se de arco elétrico, que é uma coisa que acontece em poucos instantes. A intensidade do arco depende do valor da corrente que está percorrendo o circuito no momento da interrupção. No caso, gente, quando a gente trabalha com média tensão, no momento que a gente abre uma chave, né, pode haver um arco elétrico, tá? Então esse arco tem que ser extinto automaticamente na abertura, né, de uma chave. Então por isso que tem que ter muito cuidado quando a gente faz aquelas manobras, né, na rua de fechamento de elo fusível, né, abertura, tal. A gente faz a distância. Por quê? Porque a gente tem que manter uma distância segura para na hora de fazer a manobra, aquele arco não ir no operador, né? Na pessoa lá que está fazendo. Então a gente usa um bastão, né, de 7 metros, 9 metros, tal. Usa luva isolante, usa capacete com balaclava e a proteção, né? Na frente usa vários detalhes aí, tá? O modo como o disjuntor faz a extensão do arco é que define suas características construtivas. A maioria, as mais empregadas são, né, grande volume de óleo, né, os disjuntores, pequeno volume de óleo, a gás e a vácuo, né? A gás é o gás SF6, que é um gás isolante. Então esse gás ele isola as partes, né, no momento de abertura ou fechamento desse disjuntor. Isola as partes de contato.
Disjuntor a óleo. Esses disjuntores empregam óleo mineral como elemento de extinção de arco. O óleo atual, né? O óleo atua como isolante e é capaz de suportar altas temperaturas. É parecido com o tipo de óleo que a gente usa em transformadores, né? Transformadores a óleo, que são esses transformadores mais comuns que tem nas ruas, né? São transformadores que as bobinas ficam imersas no óleo mineral e esse óleo serve como isolante, né? Para poder não fechar o corto entre as bobinas, tá? Um outro detalhe é que existe um tipo de óleo tipo A e tipo B, parafínico e o naftênico, tá? Para cada tipo existe uma aplicação. Disjuntores a gás. O gás empregado é o SF6, como já foi dito, né? Hexafluoreto de enxofre, que em condições normais é altamente dielétrico, ou seja, ele como é que se diz, altamente isolante, não inflamável e não tóxico. O SF6 pode ser usado em isolação de sistemas de 13.8 kV a 500 kV. Então, é usado em larga escala aí na indústria, tá? Então, aqui, por exemplo, né, disjuntores a gás. Os tipos aqui, né? Faz a abertura, esses disjuntores aqui, ó. Existe um gás aqui dentro, tá, gente? Nessas partes aqui, eles fazem as aberturas de contato, tá? Disjuntores a vácuo. O vácuo é usado para a extensão do arco elétrico, é considerado o sistema mais eficiente, porque o vácuo é ausência de oxigênio, né, de qualquer gás. Então, quando a gente tem um sistema a vácuo, ele automaticamente ele puxa qualquer gás que estiver naquele ambiente, tá? Então, por isso que é chamado de sistema mais eficiente. Os disjuntores podem ser acionados de três tipos, por três tipos de comando. Pode ser manual, óbvio, porque tem um botão de liga, desliga, e tem uma bobina, né? Tem uma mola que a gente tem que rearmar, né? Para poder fazer a energização daquele disjuntor. Então, por isso ele tem tipo uma alavanca de tensionamento da mola, né? Realizado. Então, comando é manual, realizado no próprio disjuntor através de botões. Ele pode ser elétrico, tá? A gente já tem um equipamento elétrico que faz essa bobina, né? Como é que se diz? Que, Como é que chama? A gente atua na bobina, né? Para poder fazer o fechamento automaticamente, né? Realizado por painéis de comando que podem ser instalados dentro ou fora das subestações. E a gente tem um sistema automático, que é através de relés de proteção parametrizados sem nenhuma intervenção humana, ou seja, o sistema voltou a funcionar, ele automaticamente fecha o disjuntor. Dá um problema, ele abre o disjuntor. Tudo isso sem intervenção humana já programado, tá? Então, o mais comum hoje, né, em novas subestações seria o sistema automático, mas todas as subestações a gente vê o sistema manual e o sistema elétrico. Por quê? O elétrico, ele, como é que se diz? Evita que o operador, né, aquela pessoa que vai fazer a manobra, ele fique próximo do equipamento, tá? Então, na hora, por exemplo, Deus livre e guarde, o cara for acionar, aciona a mola, tensiona a mola de fechamento. Quando ele aperta o botão para fechar o disjuntor, cria um arco ou dá um problema lá no momento e ele toma aquela descarga elétrica, né? Então, por isso, e porque ele tem que fazer isso ao contato próximo. O elétrico você pode fazer à distância, ou dentro ou fora da subestação, em uma sala de comando e tal. E o automático, o homem não se intervém em nada, o sistema ele faz tudo sozinho. A gente usa para isso aí os chamados religadores, né? Que eles fazem toda essa verificação e eles tentam rearmar a rede automaticamente, tá? Relés de proteção. São equipamentos de proteção que detectam, né, falhas e outras condições perigosas e intoleráveis para o sistema. Eles dão comando para a abertura dos disjuntores. O relé recebe informação permanentemente do sistema que protege, ou seja, o tempo todo ele está monitorando. Essas informações são corrente, tensão, frequência, impedância e ângulo de fase. Né? Se tiver qualquer variação em uma dessas informações que ele está recebendo, ele vai lá e faz a abertura do disjuntor. Então, nos relés de proteção, gente, mais atuais, a gente consegue visualizar qual é o código de falha, né? Ou até o próprio relé de proteção me diz qual é a falha que está tendo na rede se tiver algum problema. Os mais antigos, né? Quando a gente fala que deu trip, né, no relé, ele tem uma marcação e aparece uma luz indicadora. Porém,
a gente tem que ter um manual ou um treinamento específico para poder identificar qual foi a falha realmente que aconteceu. Já os sistemas mais novos, né, que fazem esse monitoramento e tem tanto a parte de comunicação com computadores, quanto os visores, né, de LCD e tal, de cristal líquido, que a gente consegue visualizar, eles têm toda a informação lá. Então, por exemplo, a gente pode ter a função aqui, função 21, relé de distância, função 27, relé de subtensão. Ou seja, deu algum problema lá na comunicação, né? Entre a sala de operação e o disjuntor. Ele pode abrir pelo código 21. Uma das fases, né? Se eu tenho 3 fases em 13.800 volts, digamos que uma das fases caiu ou está com a tensão muito baixa. Em vez de estar 13.800, 13.600, deu 9.000, 8.000 volts. Então, o meu sistema tem o quê? Aliás, desculpa, 3.8 entre as três, né, dá 6.000 cada uma mais ou menos. Digamos que ele esteja com 1.000 volts, né, 1.000 volts. Então, vai abrir o meu relé por subtensão, por qualquer uma das fases. A minha falha nas fases mais comuns que a gente vê é a 50 e a 51. A 50 é relé de sobrecorrente instantâneo, né? Se deu uma sobrecorrente em um determinado momento, né? Foi um pico, ele vai lá e desliga. É 51 temporizado. Alguns picos de corrente acima, ele tem que desligar. A função 59, né? Sobrecorrente, desculpa. A função 59 é sobretensão. Por exemplo, a tensão de operação é 13.8 e digamos que ela bateu 15.000 volts. Então ele tem que desligar para proteger o sistema. A função 67, relé direcional de sobrecorrente, e a função 87 é relé de proteção da diferencial, a gente vai ver mais à frente. O que que acontece, gente? Não tem só esses códigos, tem outros códigos, porém esses são os principais que a gente pode conhecer para um sistema de proteção, tá? Então, relé de sobrecorrente, né? Função 50 e 51. Atua em caso de aumento de corrente nominal de operação do sistema e dentro das subestações são ligados indiretamente através de transformadores de corrente, ou seja, como é que a gente consegue fazer essa verificação da corrente? A gente usa os T6, né, que são os transformadores de corrente. São equipamentos que ficam tipo uma bobina, né, de campo, que eles fazem um invólucro em cada uma das fases e faz esse monitoramento. Aí o sistema, né, pega esse sinal e converte ele para uma corrente muito baixinha, que consegue ser lida pelos instrumentos na subestação, porque, óbvio, a gente não vai ter um instrumento lá como é que se diz, com fios, né, com bitolas pequenas, que ele vai trabalhar em 13.800 volts. A gente tem que converter esse nível de tensão para uma tensão de 220, 127 volts, né, e conseguir trabalhar essa corrente aí, tá? Para poder a gente ter a noção, na verdade seria uma regra de 3, né? Vamos dizer assim, 3.8 para uma corrente nominal, sei lá, de 1.000 volts. E aí 220 para uma corrente nominal corrente de 1.000 amperes, desculpa. E 220 volts para uma corrente nominal de 5 amperes, né? E a gente faz a relação. Vamos lá. Os relés de sobrecorrente atuam conforme uma corrente pré-estabelecida, e o seu tempo de atuação é programado conforme a curva característica de atuação do relé, que pode ser de tempo definido ou tempo dependente, né? Isso aqui a gente tem que estudar quando for fazer a aquisição de um relé de proteção, né? For fazer o projeto de uma subestação, a gente tem que fazer esses estudos aqui, tá? Relé de tempo definido. Uma vez definido o tempo de atuação e a corrente mínima de atuação, o relé irá atuar neste tempo para valores iguais ou maiores à corrente mínima. Então, uma vez definido o tempo de atuação e a corrente mínima de atuação, ou seja, a corrente nominal do meu sistema 1.000 amperes, tá? E caso 5 amperes. Para ele atuar, eu tenho que ter 6 amperes ou 1.200 amperes, né, em alta tensão. Então, eu defini, né? O relé irá atuar nesse tempo para valores iguais ou maiores que a corrente mínima, com a característica do tempo definido, né? Então, na verdade, subiu a corrente além do que foi definido, ele vai desligar. Relé de tempo dependente. O tempo de atuação do relé é inversamente proporcional ao valor da corrente. Quanto maior a corrente, menor o tempo de atuação, né? Então, quanto maior a corrente,
menor o tempo de atuação, né? Quanto maior a corrente, menor o tempo de atuação do relé. Então, como é que se diz? Vai diminuindo, vai aumentando a corrente, ele diminui o tempo de atuação. Diminuindo a corrente, ele aumenta o tempo de atuação. É o chamado de tempo dependente. As curvas de atuação por tempo dependente podem ser normalmente inversas, né? NI, normalmente inversa, muito inversa, né? MI, e extremamente inversa. Não vamos entrar nesse parâmetro agora, tá, gente? Os relés são compostos por unidades instantâneas e temporizadas. A unidade instantânea, função 50, atua imediatamente ou por um tempo previamente definido. A unidade temporizada, função 51, atua por um tempo dependente ou tempo definido. A unidade instantânea possui ajuste para corrente mínima de atuação e tempo de atuação. A unidade temporizada possui ajuste para corrente mínima de atuação e curva de atuação. Então, a instantânea pelo tempo, pela corrente mínima de atuação, e a temporizada pela corrente mínima e pela curva de atuação. Então, isso aqui tem que ser bem pesquisado no momento do projeto. Esquema de ligação dos relés. Então, a gente tem um esqueminha aqui, né? Uma ligação estrela-triângulo, tal, um transformador na subestação de 69 para 3.8. Nós temos os T6 aqui monitorando a corrente em cada uma das fases, né? Esses T6 estão ligados ao meu relé, né? De proteção, chamado de relé de fase. Tem um relé de neutro, usando as funções 50 e 51 já pré-estabelecidas e configuradas. E esse 52 aqui provavelmente é para monitoração das três fases. Deixa eu ver se tem naquela tabela. Não tem aqui. Mas isso aqui é simples, é só pegar o manual do relé de proteção que for comprado. Representação do diagrama em diagrama unifilar. Então, 3.8, a gente tem aqui, como é que se diz? O meu relé que vai ficar atuando aqui, verificando as fases e o neutro do meu sistema. Relé de sobrecorrente direcional, função 67. Em sistemas em anel ou dois pontos de tensão em extremidades, somente o relé de sobrecorrente não é suficiente, pois em caso de falha o relé terá que atuar montante e jusante, ou seja, desliga tudo. Para esse tipo de falha, usa o relé direcional, que é um relé que vai desligar somente um trecho, o trecho está com problema. O relé direcional possui sensibilidade para atuar apenas em direção a um sentido em relação ao fluxo de corrente que circula pelo sistema. O relé usa duas grandezas de referência, uma de polarização, ou seja, sentido da corrente, né, caracterizado por sinal de tensão, outra de atuação, medida por uma relação de referência caracterizada por um sinal de corrente. Então, polarização, falei de corrente aqui, mas é caracterizado por tensão, né, ou seja, fase neutra, né, e outra de atuação que é relacionada com o sinal de corrente. Então aqui a gente tem o relé direcional para proteção entre fases, né, disjuntores. Aqui a gente tem aqui a 67, as variações A, C e N, né? Pega aqui um transformadorzinho auxiliar, né? E por aí vai. Relé de distância, função 21. Relé de distância atua em função de uma falha. Seu monitoramento é realizado em função da impedância entre o ponto de instalação do relé e o comprimento da linha protegida. Se tem um problema na rede, você está a uma distância considerável, qualquer coisa o relé vai desarmar, né? Então, olha o relézinho aqui, transformadorzinho, e ele aqui, ó, fazendo a atuação dele na rede elétrica. O relé de distância pode atuar em zonas de alcance que são pré-ajustadas conforme valores de atuação de tempo. Tá? Vamos lá. Relé diferencial, função 87. Este relé atua exatamente como os disjuntores de diferencial, DR, né? Aplicados na proteção elétrica predial. Então, aqui eu tenho aqui, equipamentos, máquinas, barra ou circuito protegido. Grandezas ou composição de grandezas que entram. Função diferencial, né? Comparação das grandezas segundo o critério estabelecido pelo princípio de medição, e o que sai, né? Grandezas ou composição das grandezas que saem. Vamos lá. Então, ele tem uma pré-estabelecida a configuração, o que entra e o que vai sair. Ele faz essa verificação aqui, a relé diferencial. Relé de sub e sobretensão, de sub e sob tensão.
Os relés de proteção contra a subtensão 27 e sobretensão 59, né, atuam quando a tensão fica abaixo ou acima dos valores de tensão aceitáveis para a operação do sistema. Isso aqui a gente já falou. Então, pessoal, essa aula foi bem rápida, tá? Serve para abrir o norte para vocês e qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado, tá, gente? E até a próxima. Até logo.